Estamos de volta, Extracampo agora vai para o seu terceiro bloco, na nossa prorrogação de sempre. E temos agora o giro da rodada. Infelizmente, sim, os gols do São Paulo, que o jogo foi ontem, a gente não pôde conseguir as imagens, mas tem todo o que aconteceu no sábado, uma chuva de gols, muitas falhas, né, que falamos no começo, mas também, bola na rede sempre é bom, não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. Os gols da rodada 30 agora na tela. Começamos o giro de gols pelo jogo do Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Cruzamento da esquerda e Wagner fez o primeiro. O Atlético pagou com a mesma moeda. Cleberson pelo alto empatou a partida. Mas um minuto depois, Fred não perdeu e deu números finais ao jogo. Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. O Coritiba recebeu o Grêmio no Couto Pereira. O time paranaense abriu o placar ainda no primeiro tempo com Leandro Almeida de cabeça. Mas a 5 minutos do fim, também pelo alto, Riveiros empatou e manteve o Coxa na zona da degola. No Beira-Rio, o Inter voltou ao G4 contra o Bahia. Alan Patrick abriu o placar com um golaço de fora da área. Nilmar aumentou no segundo tempo. Ele girou no meio de 2 zagueiros e definiu. 2-0 Internacional. A Chapecoense, lutando contra o rebaixamento, recebeu o time do Santos na Arena Condá. O time paulista abriu o placar com Bruno Vini de cabeça. No finalzinho da partida, o time catarinense empatou. A zaga marcou bobeira e Leandro não desperdiçou. Placar final, 1-1. No Barradão, o Vitória recebeu o Criciúma, lanterna da competição. O time baiano venceu por 3-1 e se deu melhor na briga contra o rebaixamento. Destaque para Edno, que marcou 2 gols, um de pênalti e o outro um golaço de bicicleta, sensacional. Mesmo com a vitória, o time baiano continua na luta contra o Z4. Em um dos clássicos da rodada, o Palmeiras recebeu o Corinthians no Pacaembu. O time alviverde abriu o placar com Henrique, artilheiro do torneio. Agora são 15 gols no campeonato para o camisa 9. O Corinthians empatou no finalzinho com Danilo. A zaga afastou mal e ele não perdoou. Placar final do clássico, 1-1. No clássico carioca, os times foram até Manaus para o duelo. O Botafogo abriu o placar com um chute bem colocado. Rogério aproveitou o bom passe de Bolatti e marcou. No segundo tempo, o Alisson recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e marcou um golaço. Botafogo 2-0. O Flamengo diminuiu com o Eduardo da Silva. Anderson Pico acertou a trave e a bola sobrou para o atacante marcar. Mas nada adiantou. Placar final na Arena Amazonas. Botafogo 2, Flamengo 1 e fim de papo. Muito bem, foram os gols da rodada. Estamos agora para falar um pouquinho sobre isso, né? Uma rodada que foi caracterizada por jogos longe dos domínios. Mas começar pelo clássico entre Botafogo e Flamengo. Um jogo pitoresco, né? Em Manaus, na Amazônia. Mas mesmo assim, foi um bom clássico, né? Foi um bom clássico, o Botafogo jogou bem, o Botafogo tem tentado, né, esquecer esses problemas salariais que assolam a equipe alvinegra, mas e esses problemas salariais é o que levam o Botafogo a Manaus, né? Claro, o Botafogo vendeu a partida de novo. E todas as vezes que ele tiver a oportunidade de vender, ele vai vender. Ele não pode jogar no Maracanã. Ele ainda deve o Joel Santana, da última passagem do Joel Santana, e a dívida com o Joel Santana está penhorada. Então, todas as vezes que o Botafogo joga no Maracanã, joga no Rio, o dinheiro vai automaticamente para cobrir essa dívida. Então, o Botafogo tá fazendo essa jogada de ir jogar fora. Além de vender, ele vende caro esses jogos, vende a 1 milhão esses jogos, ele consegue pegar esse dinheiro e quitar salários, que é a tentativa do Botafogo. Mas o jogo foi bom, foi muito bom, embora isso acarrete aos jogadores mais cansaço. Por isso que nessa reta final, alguns times não podem reclamar de cansaço, porque como o Botafogo faz, de viajar tão longe, é por questão financeira. Então, alguns times não tem como cansar. Agora, no caso do Flamengo, ele já tem como reclamar, porque ele se vê obrigado a ir. Claro, existe uma lei do STJD que determina partidas mudadas assim, para longe, a equipe que mudou, ela é obrigada a pagar todas as despesas extras que o clube teria, que o clube vai ter. Mas a gente não sabe se isso realmente acontece. Com certeza. Mas é um assunto a ser puxado, porque fica aquela coisa no ar. Os times de Rio e São Paulo geralmente não jogam fora de casa, né? Jogam longe de seus estádios, mais nada.
Se um jogo for vendido, por exemplo, para a Arena Pantanal, vai ter público. O jogo do Corinthians, por exemplo, o jogo do Flamengo vai ter público, porque tem torcida ali. Não, se bem que o último jogo do Corinthians vendido para a Arena Pantanal deu 7 mil torcedores. Eles tomaram um baita de um prejuízo. Foi meio que um tiro pela culatra, mas no geral é o que ocorreu. Eu lembro de uma vez, uma entrevista que o Dentinho deu a placar em 2008. O Corinthians na Série B, né, brigando para subir de novo. Ele reparou isso, que o time do Corinthians não jogava fora de casa, jogava longe do Pacaembu. Enfrentava o CRB no Rei Pelé, tinha torcida, que enchia o estádio, mesmo que pequeno, mas acanhado, mas ia. Fazia valer, era um produto, né, a mais No caso do Botafogo, ele jogou fora de casa mesmo, porque a torcida lá em Manaus, a maioria era do Flamengo. Jeito, né? Tinha 5% botafoguense, né? A maioria era do Flamengo. Agora, os times paulistas, sim, a maioria tem vendido jogos, por exemplo, o Santos agora vai vender o jogo também lá para a Arena Pantanal, por também questões financeiras e salariais, né? Precisando quitar salários, vai vender esse jogo e provavelmente é casa lotada, porque é Santos e São Paulo, é um clássico paulista, vai dar casa lotada. A gente costuma ver isso há muito tempo no Brasil, em jogos da Copa do Brasil, né? Por exemplo, com Palmeiras e Coruripe, em Alagoas. Tem torcida. Nunca fica vazio, né? Só do Palmeiras. Só do Palmeiras. Mas enfim, e acaba surgindo agora, com o advento da Copa, como uma opção para salvar os estádios, né? Não deixar que um estádio sem clube fique desativado, perca jogos, perca movimento. Salvar os estádios e salvarem os clubes. Os clubes eles estão percebendo essa possibilidade de renda. Os tais elefantes brancos, por exemplo, esse jogo do Botafogo, o Botafogo, se eu não me engano, é o único time grande que joga lá desde a Copa do Mundo. É o único time grande que leva jogo para lá. Então a Arena Pantanal ainda não tirou essa mística de elefante branco, não. A Arena Pantanal, a Arena da Amazônia. Agora, a Arena Pantanal direto recebe jogos de time grande. Direto tem time grande. Então é a salvação da Arena, como também a salvação dos times para questões financeiras que não está fácil. E no caso da Arena Pantanal, o próprio Luverdense na Série B levou o jogo contra o Vasco para lá, era o único jogo grande que teria no ano. E a campanha da Copa do Brasil foi toda na Arena Pantanal. É um time que joga em Lucas do Rio Verde. É longe de Cuiabá, mas mesmo assim vale a pena, porque o retorno financeiro é muito melhor. O retorno financeiro é maior, ele vende, ele vai jogar no estádio dele, ele vai conseguir aí 60, 70 mil reais de ingresso se o estádio lotar e se o ingresso for caro. Ele vai e vende ali por 300, 400 mil reais para a Arena fatura aí 1 milhão e meio com os torcedores vascaínos. Eles não estão importando se vai ter mais vascaíno, se vai ter mais torcedor do Belenenses. O negócio é o dinheiro. O dinheiro comanda, isso é verdade. E agora é hora de ver a estatística, né? Vamos fazer agora aquele bate-pronto, tabela de classificação e logo em seguida os palpites da rodada. Coloca na tela pra gente a tabela de classificação depois da rodada 30 do Brasileirão. Muito bem, classificação. Cruzeiro segue líder, 61 pontos. Tá ali administrando sua vantagem, tá? A 5 do São Paulo, que é o segundo colocado com 56. Ganhou ontem do Bahia de 3-0 dentro do Goiás, né? Do Goiás, 3-0. O Bahia foi outro jogo dentro do Morumbi. É um jogo... E uma atuação avassaladora, né? Com 8 minutos de jogo tinha 2-0. Pois é, jogou, foi rápido os gols, com exceção do terceiro, que só saiu no final do segundo tempo. Mas foi uma atuação convincente de um time que ainda está sem uma das estrelas do Quarteto Fantástico e com a belíssima atuação do Michel Bastos, que 3 passes para gol. Provou que veio, enfim, né? Finalmente. Em terceiro, o Atlético, que chegou a estar na vice-liderança no sábado, 54 pontos. E o Internacional fecha o G4 com 53. Logo depois tem aquela salada, né? Corinthians, Fluminense e Grêmio coladinhos. O Corinthians é o quinto com 53 também. Fluminense e Grêmio tem 51, mas é os que lutam, né? Desempate, né? É os que lutam até aí, até o G4, até o Grêmio. Do Santos para baixo meio de tabela, né? É meio de tabela. Praticamente acabou a temporada, não tem mais muito o que fazer, a menos que... É porque o Santos teria que tirar aí pro Internacional, são 8 pontos. É difícil. 8 pontos não, 7 pontos. É muita coisa. Muito bem, o Santos ali é o oitavo, com 46. O nono colocado é o Goiás com 41. E fechando a primeira página da tabela, o Atlético Paranaense é o 10º colocado com 40. Na segunda parte, que é encabeçada pelo Flamengo, o 11º colocado tem 40 pontos também. A zona da confusão. E logo em seguida, o Sport, o 12º com 37. É a galera que almeja chegar a 46 pontos, né? Pra finalizar o risco, sonhado. Né? Mas eu acho que esse ano não vai ser necessário 46 pontos, não. Porque esses times que estão na zona de rebaixamento, eles
Eles ganham uma, perdem duas, empatam uma, então acho que ele vai chegar aos 43, alguma coisa, chegar aos 46 dessa vez não. A inconstância é muito grande, não dá para definir. Tradicionalmente é 45 pontos. Os técnicos estão dizendo esse ano que é 46. Mas, por exemplo, o Criciúma, por fugir do rebaixamento, com 46 pontos, ele tem que ganhar 13 pontos nas últimas 7 rodadas. 13 e 21, é muita 13 coisa. 13 e 21. Para eles que não tem, que perdeu nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos foi derrota, então não é tão complicado, fácil. Realmente. Voltando à tabela, o 13º colocado é o Figueirense, que arrancou um pontinho importante do Cruzeiro, segue na briga ali, mas tem que vencer, se quiser escapar de fato, em 36 pontos. O Palmeiras é o 14º, empatou também no Clássico contra o Corinthians, 36. E em 15º a Chapecoense, 3 times empatados com o mesmo número de pontos. Para mim, o que corre menos perigo aí desses 3 empatados é o Palmeiras, porque vem na crescente, né? Vem encarando os jogos iguais, igual contra o Cruzeiro, né? Empatou, fez um gol no final e ele tomou empate, depois tomou um empate de novo contra o Corinthians, jogou de igual para igual. Uma determinação incrível, né? Pois é. Um time, talvez tecnicamente inferior, mas... E além disso, enfrentou o Clássico contra o Santos há 2 rodadas atrás também. Ele perdeu um jogo que o Palmeiras perdeu, mas foi igual por igual também. Muito bem. Agora, nos aproximando da zona da degola, né? Já começa ali a ficar um pouquinho mais quente. O Vitória é 16º com 34. E começa, de fato, o Z4. Botafogo, 17º com 33. O 18º é o Curitiba também com 33. E ali dividindo a lanterna praticamente, né, os critérios bem parecidos. Bahia e Criciúma, tem 31 pontos e 30 pontos respectivamente. Criciúma acho difícil não cair. Agora é triste ver, igual falamos semana passada, ver o Alex despedindo a sua carreira, caindo para a 2ª divisão. É um jogador que merecia mais. Seria um jogador, assim, a gente costuma dizer que o Alex foi um injustiçado na vida, né? Na seleção, talvez um pouco nos clubes, nem tanto, né? Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou, foi bem sucedido, mas não merecia esse fim de carreira, né? Não, talvez tivesse merecido um pouco, uma visibilidade maior na Europa, como um grande camisa 10 que ele é, mas ele não merecia esse fim de carreira, não merecia acabar. Acho que na Europa talvez não, porque o Alex, eu tenho pra mim, minha opinião pessoal, que ele preferiu a idolatria no Fenerbahçe. Não, com certeza, qualquer jogador preferiria. É um time que abriu as portas para ele e que o acolheu assim de maneira sem igual. Torcedor do Fenerbahçe, eu vejo o torcedor atleticano é louco, o torcedor corintiano é louco, mas o torcedor do Fenerbahçe não existe igual. Um time que quando ali tomou a punição da UEFA, não poderia ter torcedor no estádio, os torcedores todos foram para a porta do estádio gritar, era como se eu visse dentro do estádio. Então, igual o Fenerbahçe não existe. E ele preferiu essa idolatria. Mas ele não merecia esse fim de carreira. Acabar a carreira caindo para a 2ª divisão. Muito bem, agora mudando um pouquinho o foco, vamos para os palpites da rodada. Nossa tramela, nosso pitaco. De novo. Vamos ver na tela quais os próximos confrontos. Grêmio e Vitória. Jogo na Arena. E é jogo para o Grêmio vencer. A minha opinião é essa. É jogo para o Grêmio vencer, mas o Vitória também está precisando vencer. Aí é um jogo complicado. É um time que não faz gol no Grêmio, viu? Eu vou apostar no Vitória, eu vou apostar 1-0 pro Vitória, gol do Pelé. Cruzeiro e Botafogo, jogo do líder e jogo vital, se quiser manter mesmo a tranquilidade que o Marcelo Oliveira prega. Pra mim, começar pra mim agora o palpite, eu acho que vai dar 1-0 pro Cruzeiro sofrido. 1-0 duro, difícil. Acho que vai dar uns 2-0 pro Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai dar mais uma tranquilizada no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Goiás e Fluminense. Pra mim, 1-1. Não passa disso. O Fluminense tá 3 jogos sem perder. É a maior sequência nesse momento do Campeonato Brasileiro e eu aposto no Fluminense. Criciúma e São Paulo. O São Paulo vai começar a quebrar essa muralha de Santa Catarina. Vai vencer lá por 2-0. Espera-se que o São Paulo ganhe para dar essa movimentada maior no Campeonato Brasileiro, né? E eu espero também que seja uns 2-0, 3-0 pro São Paulo. Tranquilo. Corinthians e Coritiba. Jogo difícil de apostar, né? Eu vou apostar que o Corinthians é Peter Pan, né? Peter Pan não, o Corinthians é da Robin Hood. Robin Hood, ele tira dos ricos e dá aos pobres. Eu aposto que aí vai ser um empate aí, um jogo feio, um 0-0. 0-0. Bom, difícil. Mas eu acho que pelo Coritiba e pelo Alex, eu vou ser generoso. Vou tramelar, vou colocar Coritiba 1-0. Em seguida tem Flamengo e Chapecoense. Jogo no Maracanã é praticamente vitória pro Flamengo. Depende, né? Depende porque o Flamengo vai jogar contra o Atlético. Dependendo do resultado contra o Atlético, amanhã que a gente vai ter noção do que vai ser o Flamengo.
Eu aposto mais na Chapecoense que no Flamengo. O Flamengo precisa, ele muito mais briga hoje pela Copa do Brasil do que para cair no Campeonato Brasileiro. Então, eu aposto na Chapecoense. Sport e Figueirense, jogo lá embaixo da tabela, né? A galera tá tentando escapar de vez da zona da degola. Torcer para não dar um jogo feio, né? Semana passada a gente falou dos jogos que seria feio e quase que a gente acertou em totalidades, né? Na quarta-feira, São Paulo foi feio com o Chapecoense. E o Sport e Figueirense eu acho que vai dar aí uns 2-1 pro Sport, no máximo isso aí. Vou te acompanhar, 2-1 pro Sport pelo fato de jogo sem casa. Em seguida, duelo de Atléticos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 2-1 pro Galo Mineiro. Eu aposto no 0-0. Santos e Inter. É o grande jogo da rodada, né? É o melhor jogo dessa rodada, é Santos e Inter. Vai dar aí uns 3-2 pro Santos. Pro meu palpite, eu tenho que saber uma coisa. E você pode talvez me informar melhor. O Lucas Lima tá de volta ou não? Joga amanhã contra o Cruzeiro, ele já tá de volta já. Lucas Lima, o Giovânio, que não joga amanhã, mas deve já voltar pro final de semana. Com Lucas Lima e Giovânio, passe de um, gol do outro. Santos 2-0. E para fechar a rodada, temos Bahia e Palmeiras. Jogo difícil, duro. Se o Palmeiras quer alguma coisa ainda no campeonato, sair realmente dessa zona da confusão, eu aposto no Palmeiras. Por como o time tá jogando, mais fechadinho, mais certinho, eu aposto no Palmeiras. Ainda tem o artilheiro do campeonato, né, que não tem todo jogo, manda um gol pra dentro. Henrique, faca na caveira. E o Bahia também não tem muito recurso. Eu acho que o Palmeiras vence por 1-0. E é com o meu palpite que a gente vai fechar o Extracampo de hoje. Muito obrigado a você que está em casa assistindo a gente, pela paciência, pela audiência e por nos acompanhar nessa viagem louca que é o futebol. A gente volta semana que vem, nosso encontro é marcado aqui na TV Univale. Mais uma vez, obrigado e até mais. Obrigado, Jefferson.